Eu queria que você prestasse bastante atenção, que no texto, no versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Coroa da vida. Essa coroa já está na cabeça daqueles que têm suportado provações, que têm vencido o seu próprio eu, a sua própria vontade, e que têm servido ao Senhor Jesus. Nós trazemos essa coroa, a coroa da vida. Você não vê essa coroa na minha cabeça, nem eu vejo essa coroa na sua cabeça, mas ela está aí. Da mesma forma como o Espírito Santo está aqui, da mesma forma como existe o Espírito Santo e nós não podemos vê-lo, assim também a coroa da vida. Essa coroa já existe e está já na cabeça daqueles que são ou têm sido fiéis. Mas, por outro lado, infelizmente, também existe outra coroa, que é a coroa da morte. Se existe a coroa da vida, existe a coroa da morte. E essa coroa da morte é trazida na cabeça daqueles que não foram aprovados. Foram provados, mas não aprovados. Foram testados, mas não foram aprovados. Então, só existem dois tipos de pessoas nesse mundo. Um que carrega a coroa da vida. Não são muitos, mas existem estes. E aqueles que compõem a maioria, carregam a coroa da morte. Quando o que carrega a coroa da vida morre, vêm os dois anjos e carregam aquela alma até a presença de Deus, imediatamente. Quando o que carrega a coroa da morte morre, então vêm os demônios e carregam essa pessoa para o inferno. É assim que acontece. Ora, o que a gente pode fazer para mudar a situação daqueles que carregam a coroa da morte na cabeça? Só tem um jeito. Só tem um jeito. Oração não resolve. Não resolve a oração. Orar, 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 não resolve. O que resolve é conscientizar essas pessoas do risco que elas carregam em suas cabeças. O risco que elas estão vivenciando a cada momento. Porque se morrer com a coroa da morte, não tem mais solução, não tem saída, não tem outra opção. Vão direto para o inferno porque escolheram, optaram pela coroa da morte. Ora, agora vamos falar o porquê uma pessoa estava carregando a coroa da vida e de repente perdeu essa coroa e recebeu a da morte. Por quê? Nós falamos no rádio ontem que muitas pessoas, a maioria ou todas elas, por conta das suas cobiças pessoais, por conta
do seu orgulho, essas pessoas acabam se destruindo, não é o diabo não, nem Deus, mas ela se destruiu. Ela se destruiu por conta de não ter assumido a sua culpa, a sua falta, o seu pecado. Esse aqui é o maior problema. Você vê muitos obreiros, ex-obreiros, que dizem: eu estava na igreja, eu era fiel e tal, eu fazia, ajudava, evangelizava e tal, mas um dia o pastor falou uma palavra para mim, eu entristeci e saí. Como se essa pessoa estivesse fazendo um favor para Deus, estando como obreira, ou membro, ou pastor, ou esposo. Olha só o pensamento mesquinho, miserável, desgraçado que passa na cabeça do ser humano. Achar que porque está na igreja, está fazendo um favor para Jesus. Eu estou fazendo um favor. Eu estou aqui ajudando outras pessoas, eu estou fazendo um favor. Me ofendeu? Então eu vou sair. É natural que a pessoa ofendida queira deixar aquela posição por conta de seu próprio orgulho, a sua vaidade pessoal. No fundo, não foi o pastor quem a ofendeu. Deus permitiu até que o pastor falasse uma coisa que não deveria ter falado, mas ele falou. Ele errou. Não quer dizer com isso que aquela pessoa saiu por causa do pastor, não. Ela saiu porque trazia dentro de si a cobiça de ser honrada pelo pastor. E quando o pastor a desonrou na frente dos outros, vou embora, vou sair fora. Não vou mais fazer favor para ti não, Senhor, eu vou viver minha vida. Como se o Senhor fosse o seu servo. Como se o Senhor fosse alguém que pudesse ser considerado dessa forma. Então não pense que a sua falta, o seu erro, ou melhor, o erro de um obreiro, uma obreira, que fez você cair, que fez você sair, que a culpa é dele, não, a culpa é sua. A culpa foi sua, porque dentro de você havia uma cobiça pessoal. Você queria glória, você queria ser reconhecida ou reconhecido. E quando alguém desonrou você na frente dos outros, você se sentiu humilhada, envergonhada e disse para Jesus: não vou te servir mais. Como se o Senhor fosse qualquer pessoa que a gente estivesse tratando. Minha amiga, meu amigo, deixe-me falar uma coisa. Só você pode decidir a salvação eterna. Só você pode decidir a sua salvação eterna, mais ninguém.